Nossa convidada de hoje, queridíssima, é a Carla Guapiaçu, é preparadora vocal, atriz e é integrante do canal Amigos da Luz. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, Fábio. Obrigada aí para vocês pelo convite. Vamos trocar informações, trocar figurinhas aí, falar sobre a arte dentro do espiritismo. Isso. E para juntar esse time de entrevistadores, eu, membro da Abrepaz, né, atual presidente, especialista em comunicação não violenta, espírita. Temos aqui a Cecília também, Cecília é estudante de jornalismo da Universidade Federal de Goiás, fotógrafa, produtora de conteúdo digital, e Franco, também da coordenação da Abrepaz, diretor de teatro, espírita também. Eu não consigo desbloquear o seu microfone, Franco. Acho que ele mutou, ele tem que desmutar lá. Acho que ele mesmo mutou. Era ele aí. Aí, agora foi. Okay. Isso. Franco, o que mais você gostaria de dizer da sua apresentação? O áudio está chegando para mim. Fábio. Está cortando? Você me ouviu? Está me ouvindo, Franco? Cortou aí. Vamos seguindo, Franco. Qualquer coisa você dá um oi aí. Eu vou... Fábio, eu vou mudar a minha câmera, vou mudar meu aparelho, certinho? Certinho. Eu volto agora mesmo, tá? Então a gente vai começando a pergunta. Então... Eu volto agora mesmo. Tá, a gente vai começar aqui. E deixa eu ajustar aqui. Ok. Então tá bom. O nosso programa, a gente vai fazer duas rodadas de perguntas, provavelmente, ou mais. E se os internautas aí, aqueles que nos acompanham, quiserem fazer perguntas, por favor, façam, que a gente vai buscar colocar para a Carlinha também comentar, tá bom? Enfim, então vamos lá. Enquanto o Franco não entra, a gente pode começar com você, Cecília. Pode ser? Ótimo. Claro, pode sim. Bom, Carla, primeiramente eu queria agradecer você aceitar o convite da Abrepaz e estar aqui com a gente para falar sobre um assunto tão pertinente que é a arte no meio espírita, né? Eu fiz algumas perguntas e a primeira delas, na verdade, é sobre essa questão de que durante o período de isolamento teve um crescimento expressivo, assim, no consumo de conteúdo de arte e entretenimento na internet. Para falar melhor sobre, eu trouxe até um dado interessante. Um mapeamento realizado pela empresa de análise de mídia, a Comscore, fez um comparativo entre o dia 9 e 15 de março e entre o dia 16 a 22 desse mesmo mês, que foi bem quando começou o isolamento, né, com maior intensidade nos estados. Nesse levantamento que eles fizeram, eles perceberam um aumento de 43% na pesquisa e consumo de conteúdos da categoria família e jovens, o que significa que nessa categoria eles saíram de 637 milhões de acessos para quase 912 milhões, de acordo com a notícia feita pelo portal G1 sobre esse assunto. Eu vou até colocar essas informações na descrição do vídeo para as pessoas terem acesso. Além disso, teve também um crescimento de 22% na categoria de entretenimento, nessa busca das pessoas por conteúdos desse gênero. Observando tudo isso, a gente fica com a impressão de que as pessoas estão valorizando mais a arte e, além disso, precisando do entretenimento e da arte para se distrair e se manter bem durante a quarentena. Nesse sentido, como você, como atriz, participante do Amigos da Luz, preparadora vocal, tem trabalhado e se reinventado para se adaptar a este momento de isolamento, a este momento de quarentena? Cecília, obrigada a vocês aí pelo convite. Olha, eu diria que, tirando o desgaste emocional que o isolamento provocou em mim, eu acho que profissionalmente eu me reinventei. A gente ficou num primeiro momento sem saber como fazer os vídeos, né? Porque era tudo muito presencial, e é o momento que a gente se encontrava e discutia roteiro e personagem e tudo. Eu dou aula também na faculdade de teatro, então minha aula é prática de voz, e de repente tudo teve que passar para o computador. E eu que tinha aversão a computador,
eu só acessava assim para ver e-mail e rede social, mexer em programa, para mim era uma coisa que eu delegava para o meu marido, faz aí, baixa aí, resolve. Eu comecei a ter que aprender para poder dar aula e manter os meus alunos, né, interessados e reinventar mesmo essa questão de como é que você dá uma aula prática virtual. Então, a gente começou a criar possibilidades, jogos, abre a câmera, abre o microfone, né? Jogava vídeos e bate-papo, e foi funcionando. Fizemos até leitura dramatizada, com uma avaliação deles online, assim, pelo programa mesmo. Foi um processo bem bacana. E no Amigos da Luz, a gente começou gravando vídeos, cada um da sua casa. Né? O primeiro vídeo da quarentena, se não me engano, fui eu que fiz, no final do Big Brother, na última semana do Big Brother, eu tive a ideia de fazer, por que a gente não faz um Big Brother dos pecados capitais? Aí a gente levou para o confessionário, né, a gula, a preguiça, a avareza, e aí foi o primeiro, e a gente foi fazendo nesse modelo. Assim, a maioria dos vídeos tem sido feitos, um ator da sua casa grava, manda para o Fábio De Luca, que é o que faz a edição, e ele coloca no ar. E 2 vídeos nós fizemos pelo Zoom, gravando a tela mesmo do computador, assim como a gente está, né? Cada um na sua casa, com essa configuração de retângulos, e a gente ia dando as falas, e como uma videoconferência, a gente na videoconferência. Então, a gente foi se adaptando, né? E aí eu criei um projeto junto com os meus alunos, que eu intitulei de Arte Nossa de Cada Dia. E aí eu faço lives no meu Instagram 3 vezes por semana, geralmente é terça, quinta e sexta, com profissionais da área, com dubladores, produtor de elenco, professor, diretor, atores. E aí a gente vai discutindo, fazendo perguntas e discutindo as questões mesmo da carreira, né, orientações para o profissional do teatro, porque o nosso curso ele é de licenciatura, então ele forma professores, né? Então a gente forma atores e professores. Então foi uma maneira que eu pensei, né? Talvez se não tivesse na quarentena eu não tivesse pensado isso, né? Mas aí eu me obriguei a sair da zona de conforto e ir para a internet para a gente continuar o nosso trabalho, porque eu acho que é isso, assim, eu acho que nunca as pessoas deram tanto valor à arte como agora, né? Porque se a gente disser que não preciso de artista para nada, então você tem que passar a quarentena olhando para uma parede em branco, porque ela também não pode ter um quadro. Se tiver um quadro, foi um artista que pintou. Fantástico, Carla. Eu acho muito interessante essa questão que você apontou de justamente se reinventar com as ferramentas que a gente tem e não deixar de produzir, não deixar de fazer o nosso trabalho. E o trabalho artístico, ele é muito importante. Então, assim, as pessoas podem ter parado de trabalhar, de ir ao escritório, de bater ponto, mas elas não pararam de ouvir música, elas não pararam de assistir série, elas não pararam de assistir filme. E eu acho que quando a gente entende não só a capacidade de readaptação que a gente tem como artista ou como produtor de conteúdo, mas quando a gente vê o valor que essas coisas têm para a saúde mental, torna uma coisa mais grandiosa, né? E agora eu passo a palavra para o Franco poder fazer a pergunta dele. Muito obrigada. Obrigada. Olá, tudo bem, Carla? Tudo bom, Franco? Tudo bem. Eu tive que dar uma saidinha porque aqui tem um probleminha, mas já está resolvido. Ô, Carla, minha pergunta é o seguinte. Eu sempre faço essa pergunta para muita gente, e eu não vou deixar de fazer para você, porque é você. Pode fazer. O Nietzsche tem uma frase dele que me provoca muito, e ele diz que a arte existe para que a realidade não nos destrua. Fala disso para nós. Isso para mim, isso é a pura verdade. Né? Eu, quando me perguntavam, eu sempre disse que eu queria ser atriz desde criancinha mesmo, assim, sempre fiz muito em casa, no prédio, né? Aquelas peças de teatro, e quando perguntavam, nossa, mas por que você quer ser atriz? Eu falei assim, porque eu quero ter a possibilidade de viver coisas, de viver pessoas, personalidades que na minha vida real eu não vou fazer. Então, assim, você... e durante a minha adolescência,
foi meio que... era muito aquela coisa da imaginação. Eu criava muitas histórias e eu escrevia muitas histórias. Então, quando acontecia alguma coisa na vida real, né, que me incomodava, que doía e que eu não queria expor para as pessoas, eu ia escrever. Eu ia roteirizar, eu ia criar na minha cabeça a cena, eu via os diálogos. Então, às vezes, quando eu assisto um determinado filme, né, ou uma série, assim, alguma coisa que mexe muito comigo, de repente é um filme de comédia, eu começo a chorar. Mas você está chorando por quê? Nossa, porque acessa emoções lá dentro, memória afetiva dentro de você, que você nem lembrava mais que tinha. Né? E eu acho que a arte ela tem esse poder de tirar você daquela realidade que dói, que machuca, né? E te levar para um momento, né? Um período em que você pode estar, né, ouvindo uma música clássica, ou que você pode estar agora com o Google. Você pode... Durante a quarentena aqui, o meu marido colocou as ruas de Veneza. Então, a gente está acessando pela internet, passeando por Veneza, o Museu do Louvre. Então, assim, vamos dar um stop nisso aqui, que eu não quero falar sobre isso, eu não quero mais ver jornal agora, eu quero dar um tempo. Então, a gente vai... É como se fosse... É como se você saísse, né? Como é? Ai, meu Deus. Desdobrasse. É como se a gente desdobrasse e vamos para um outro lugar, para a gente fugir, né, dessa coisa louca. Porque se você parar para pensar, 2020, gente, se alguém escrevesse um roteiro desse, não ia ser aprovado, porque ia ser o máximo de absurdo possível. Né? E, no entanto, a gente já teve quase a Terceira Guerra Mundial em janeiro, já passamos por tanta coisa e ainda estamos em junho. Então, é uma coisa... Eu acho que a arte ela faz com que a gente não enlouqueça mesmo, a gente consiga expressar as nossas emoções, né, pelo desenho, pela pintura. Quando meus filhos eram pequenos, eu costumava brincar com eles, quando eles estavam com muita raiva, era para pegar um papel e desenhar, e eles rabiscavam para botar aquilo tudo para fora. Então, eu acho que isso nos dias de hoje, é fundamental, né, para que a realidade não nos destrua, não nos destrua, eu diria que emocionalmente, né, porque emocionalmente nós estamos em frangalhos. Né? É ansiedade, é insegurança, é medo, é incerteza. E aí, quando você vai, liga uma música, vê um filme, né? Dança, você parece que sai um pouco de órbita para depois ter um respiro e voltar para a realidade. E é isso mesmo, é uma busca de ruptura dessa realidade. Quando a gente fala do real, e é até difícil a gente dizer o que é real. O que é real e o que é irreal, afinal de contas, né? Não vamos entrar nesse lugar, mas é muito difícil, mas sem dúvida alguma, as expressões artísticas, elas acabam permitindo com que a gente possa mergulhar em um estado de percepção que eu gosto de chamar de estado de consciência expandida, onde pensar sobre você mesmo ou sobre as coisas que estão em volta de você vai para além do seu corpo, vai para além da sua estrutura física. Então, quando nós estamos produzindo, o ator está no palco, eu digo ator no sentido de ator e atriz, tá? Por favor. Sim, claro. Quando o ator ou a atriz estão no trabalho, muitas das vezes ele está agindo, está trabalhando com uma consciência expandida, porque eles têm, ao mesmo tempo, que trabalhar a ação física no que ele precisa fazer, mas, ao mesmo tempo, ele traz com ele as sensações daquilo que ele está envolvido, que é a ação do espetáculo. Então, a ação física, o que acontece no palco, mas, ao mesmo tempo, o sentido do que ele está fazendo, do que está vivenciando. É uma questão mesmo que a gente pode perguntar mais na frente. Eu gostaria de emendar uma pergunta. Posso, Fábio? Está mutado, Fábio. Está mutado. Pronto. Franco, vamos passar para a próxima, vamos girar. Vai lá, Fábio. Segura essa. Segura essa, vamos lá. Então, Carla, eu quero mostrar um episódio, um programa do canal Amigos da Luz, um vídeo que vocês fizeram, né?
que eu achei sensacional. Aliás, eu acho todos sensacionais. Eu acho que vocês estão de parabéns pela proposta. Obrigada. Queria que você falasse rapidamente sobre esse projeto, Amigos da Luz, enquanto eu estou aqui montando a telinha para disparar o vídeo. Tá. Se você quiser falar rapidamente. Então, o Amigos da Luz, eles eram um grupo de teatro, uma companhia de teatro, e aí eles começaram a pensar em produzir o audiovisual. O Fábio De Luca e o Fábio Olivieri, que são os responsáveis pelo Amigos da Luz, foram meus alunos na faculdade de teatro. E aí me convidaram para assistir peça e tudo, e quando souberam que eu era espírita e atriz também, aí eles vieram com a proposta: você não quer participar do canal? A gente vai começar a filmar os esquetes também. E aí a gente começou, eu entrei depois, eu entrei por último, né? Eles já eram uma companhia de teatro, já se conheciam, e eu cheguei por último, mas já tem 5 anos, foi em 2015 que o canal se lançou no YouTube, e eu achei a proposta super importante, porque é você tirar o espiritismo daquela coisa sisuda, séria, pesada, né? E você falar de assuntos de uma forma mais leve, mais do nosso cotidiano, e as pessoas começarem a se identificar com as situações, né? Porque você começa a falar para pessoas, ou para jovens, de coisas, um vocabulário muito rebuscado, coisas muito abstratas, não vai alcançar muita gente. Mas se você coloca no exemplo do dia a dia, e é verdade, eu acho que eu tenho esse comportamento, e eu faço isso com fulano, não sei o que, as pessoas começam a se identificar, e eu acho que foi por isso que a gente cresceu, né, do jeito que crescemos nesses anos, pela identificação. Muitas pessoas que não são espíritas já falaram que assistem o canal e que se identificam, que gostam, que acham que a gente trata das coisas de uma forma leve. Isso. Então, eu vou colocar um episódio chamado Roupa Branca, que você, inclusive, está eu nele. Eu adoro. Adoro esse. Vou colocar para as pessoas verem, só você atuando. Vamos lá. Deixa eu ver se está com som. Vamos lá. Oi, tudo bem? Oi, Isabela, prazer. Querida, o que você está fazendo aqui? Eu estou vendo esse jardim tão lindo, né? Não canso de agradecer a beleza desse lugar. Oi, irmã, conta outra, né? Eu sei que você fugiu do umbral. Eu só não sei como é que te deixaram entrar aqui. Umbral? Não. Há muito tempo que eu só vou lá a trabalho. Você deve estar me confundindo. Tá. Se eu que sou eu, tive que passar uma temporadazinha no umbral, logo que eu tornei um espírito malfazejo como você, ia vir direto pra cá? Tá bom. Malfazejo? Gente, quem ainda usa essa palavra? Os espíritos benfazejos. Tá. E por que você acha que eu sou malfazeja? Pelos seus trajes, né, minha irmã? O que tem minha roupa? Olha em volta. Eu não sabia que tinha exigência de roupa para entrar aqui. Então, ter não tem, mas é que com roupa escura você imprime assim um espírito mais umbralino mesmo. Aí não se encaixa no perfil. Ah, o problema então é a cor da minha roupa. Você está me julgando porque eu não uso a mesma paleta de cores que vocês? Não, amada, eu não tô te julgando. É que preto é do mal e branco é do bem. Quem disse? Todo mundo sabe. Não te contaram? Poxa, eu adoro preto. Ai, é que você é uma malfazejazinha. Mas a roupa para os desencarnados não é só uma construção mental? Não é o perispírito se moldando à autoimagem? Eu achei que a elevação ou não de um espírito se expressasse pela energia que emana dele, pelas suas atitudes. Aqui, para encerrar o assunto, preto é ausência de luz. Logo, você é um espírito sem luz. Dá fora. Olha, mas eu acho que o preto pode ter outras interpretações. Por exemplo, a escuridão que eu vejo quando eu fecho os olhos para rezar é o preto que me traz um recolhimento, uma paz. À noite,
negra é tão linda e tão necessária quanto esse dia, claro, ensolarado. E as sombras escuras da árvore? Num dia de sol, nossa, é um alívio. Eu estou pensando aqui, não me lembro de nenhuma fruta de casca branca. Agora, preta, vermelha, amarela, tem muitas. E eu não acho que uma jabuticaba seja malfazeja. Amiga, nós não somos jabuticabas. Silvia, oi, já vai começar a palestra daquele espírito das altas esferas que veio visitar a gente. Você não vem? Não, vou, claro. Eu tava só dando uma situada nessa irmãzinha infeliz aqui que tava querendo se infiltrar. Silvia, é ela, a palestrante. Ai, claro! Imagina se eu ia perder essa palestra, não é mesmo? Eu vou lá colocar o meu pretinho básico. Já volto. Gente, a partir de hoje, mentores vestem branco e obsessores vestem preto! Sensacional, né, cara? Ai, gente, eu gosto muito desse vídeo, porque, inclusive, eu sempre tive essa questão, por que eu não posso usar preto para ir na casa espírita? Porque eu só gosto de vestir preto. E assim, não, tem que botar a roupa toda branca. Quando eles vieram com esse roteiro, eu falei, gente, isso é sensacional, porque realmente, né, assim, é a sua vestimenta que vai determinar o que está no seu coração, né? Ou são as suas atitudes, né? Aí, na época que a gente fez esse vídeo, foi quando a ministra Damares fez aquela colocação dos meninos vestem azul e meninas vestem rosa, né? E aí a gente aproveitou para fazer. Quem foi que disse que o obsessor veste preto e o mentor veste branco? Assim, né? Porque isso ficou configurado. E a gente, enquanto artista, a gente é muito questionador nisso. Então, a gente aproveitou para fazer uma brincadeira, porque realmente é essa história. Quer dizer, então, que eu só posso usar rosa e eu, por acaso, não gosto de rosa. Eu estou toda errada. Eu quero ir no centro espírita de roupa preta. Eu não gosto de usar rosa. Eu estou toda errada, né? Dentro de uns padrões pré-estabelecidos. E aí esse vídeo foi muito, muito engraçado a gente fazer, porque assim, eles quiseram mostrar que ela veio falar, né? Uma palestrante das altas esferas, ela está de preto, assim, não tem nada a ver, né? Ela podia estar ali de transparente, que o que importa ali é a mensagem que ela foi levar, né? E aí a outra quase que estava precisando voltar para o umbral, porque não estava boa ainda para estar ali naquele ponto, não. Esse foi um vídeo que as pessoas gostaram muito. Eu acho que muita gente tinha essa questão igual a minha, de por que eu tenho que ir de branco e eu não tenho roupa branca para ir. Aí era aquela roupa que você vai na casa espírita, então só ia com a mesma roupa toda semana. Antigamente se falava assim, a pessoa vestiu aquela roupa de ver Deus, era a melhor roupa, né? Era o terno, né? Para ir na igreja. Mas então eu queria emendar a seguinte pergunta: se existem limites estéticos narrativos dessa arte para espíritas, se a arte para espírita é diferente, e se vocês já pensaram em fazer alguma coisa que depois pensaram bem e falaram, não, acho melhor a gente evitar isso, vamos mudar, porque o artista ele procura sempre o aplauso, ou ele também quer, como você disse, provocar a inquietação, a reflexão e correr o risco das críticas? Eu acho que o artista, no primeiro momento, ele quer provocar. Ele quer fazer a plateia pensar. A plateia, todas as pessoas, né? Pensarem, refletirem. Mas todo artista gosta de um aplauso, porque ninguém vai se expor assim se não quiser um agradinho também. Ai, nossa, foi muito legal, gostar dos elogios. Né? Todo artista gosta de ser... Aliás, todas as pessoas gostam de um elogio. Mas a gente durante muito tempo, a gente se patrulhou muito nos temas. Porque, primeiro que a gente estava começando, a gente não sabia como é que isso ia ser recebido, a gente recebeu muitas críticas, porque muita gente achava que a gente estava debochando da doutrina por estar falando com humor, e em nenhum momento a gente fez isso, muito pelo contrário,
todos os vídeos eles têm uma colocação na descrição dele que está situada no Livro dos Espíritos. Então, tudo é pautado na doutrina espírita. E, então, assim, de forma alguma, a gente desrespeita ou debocha ou não acredita no que está ali. A gente só tenta colocar de uma forma mais leve para que as pessoas... É como se a gente fizesse uma tradução para uma criança entender aquelas palavras. Você bota o Livro dos Espíritos, né, do jeito que está escrito ali, a maioria das pessoas não vai entender, né? E aí a gente faz a nossa interpretação, porque como é um livro, também cabe a interpretação de quem lê. E aí a gente roteiriza através dos temas. Então a gente começou de uma forma de temas mais abrangentes e agora a gente começou a pegar mais uns temas mais espinhosos. A gente fez um vídeo Pode Ser Gay, que foi um vídeo que gerou, assim, de um lado e de outro. A gente teve muito aplauso, porque muita gente se viu identificada e assim, caramba, é isso aí. Ele coloca como se nós fôssemos... o espírito é o líquido, né? Agora, a garrafa, ela pode ser uma garrafa desse tamaninho, uma garrafa esticada, uma garrafa assim, pode ser um copo, né? É só a forma física onde vai estar aquele líquido, né? Mas a gente levou uns puxõezinhos de orelha, né? Mais conservadores, assim. A gente não fez nenhum vídeo falando sobre o aborto, porque primeiro que a gente não vê nada que possa ser engraçado no tema, nada que a gente possa puxar para o humor, né? E que justificasse as possíveis pancadas que a gente vai levar também. Então, a gente caminha meio pisando em ovos também, por conta da gente estar muito associado, né, à doutrina e, em momento algum, querer desrespeitá-la, mas, ao mesmo tempo, a gente quer que as pessoas parem para pensar, né? A gente não, aí eu estou falando por mim, Carla, não pelo Amigos da Luz, mas eu acho que, assim, tendo conhecimento da doutrina espírita, é que a gente deveria ser muito mais flexível e não conservadores, porque a doutrina espírita é uma doutrina progressista. Ela é consoladora justamente porque você acredita, tem a certeza de que não é só isso aqui, que vai continuar, né? Então, se isso aqui vai continuar e a gente vai continuar aprendendo, evoluindo, eu ser castrador como um espírita, eu não consigo entender, né? É como a gente fugiu, né? Como se fosse assim, não, eu vou sair da Igreja Católica porque lá não pode nada, a doutrina espírita é libertadora. Ela é libertadora, mas as pessoas estão aprisionadas de novo, né? Então, eu acho que a arte vem com esse papel de cutucar. E vai ter muita gente que vai continuar dizendo, não, mas para mim não, tem que ser assim, assado, e ficar dentro do seu quadradinho mesmo. E tem outras pessoas que vão falar, poxa, é verdade. E a gente não está muito acostumado, né, a pensar fora da caixa, né? A gente, como eu digo, enquanto sociedade, a gente está acostumado a ser colocado dentro das caixas, né? Sim. E aí, quando você começa a pensar fora daquilo, causa um estranhamento em quem está em volta, e as pessoas resistem muito, né? Mas eu acho que é importante que a gente pense em vários temas, e a gente já tem abordado muitos temas. O humor, até porque a gente trabalha com humor, e o humor, ele na sua essência não tem limite, né? Porque desde que eu me entendo por gente, os programas de humor que existiam lá atrás, hoje em dia não passariam de jeito nenhum na televisão, mas assim, o humor, ele é para dentro do tema do momento. Às vezes, né? Para desconstruir, exatamente. Mas como a gente não está fazendo um humor como o Parafernália ou Porta dos Fundos, a gente está fazendo um humor que é específico da doutrina espírita, a gente tem certos limites que a gente decide ficar ali. Talvez assim, não é a hora, mas não estão preparados para essa conversa. Aí a gente vai esperando um pouco mais. Mas a gente apanha e recebe aplausos do mesmo jeito.
Tá ótimo, Carla. A vontade é de ir conversando, mas deixa eu rodar. Deixa a Cecília agora falar. Já falei para você me cortar que eu falo muito. Nossa, Carla, a minha próxima pergunta casa exatamente com o que você falou. Eu até fiquei me questionando aqui se eu se fazer ela agora é pertinente, mas eu acho que você tem mais coisas que você pode dizer sobre isso na diretriz da minha pergunta. E assim, como você apontou, por muito tempo o teatro espírita foi uma coisa sisuda, né? A gente sempre teve como um gênero com muito estereótipo, muito estigma, muita censura, muitos limites, assim. Em eventos de grande porte, de grande porte, como congressos nacionais, regionais, a gente se acostumou a ver apresentações com os mesmos roteiros e elementos, tipo, desde o menino de traços inocentes, que era uma criança com cabelinho de um mesmo jeito, que representava figuras importantes, como tipo Jesus ou Chico Xavier, os obsessores com as suas vestes pretas, roupas pesadas, aquelas maquiagens muito determinantes, né, nos traços do rosto, e os guias espirituais, os mentores espirituais que faziam essa caracterização mais suave, com roupas mais largas, sempre com passos mais tranquilos, com um figurino mais leve no geral. E assim, se eu fosse expandir um pouco essa crítica para o cenário racial, étnico, que eu acho que o Franco vai abordar essa questão até, a gente sempre via os obsessores como pessoas de pele escura e os guias espirituais e o menino Jesus e o Chico Xavier como a figura da inocência sendo uma pessoa branca, né? E assim, eu me identifico como uma mulher negra de pele clara por conta do meu tom de pele, e isso é uma questão que sempre me incomodou, porque a arte, para mim, ela é sobre representação. E eu nunca me vi representada nessas obras, nesses teatros. Quando eu frequentava mais alguns centros espíritas e algumas instituições, eu era coordenadora do artístico, eu trabalhava na parte do teatro, eu fiz teatro 5, 6 anos da minha vida e foi uma coisa que eu me familiarizei muito. Então, eu ficava ali naquela coisa mais artística. E apesar de estar lá carregando as caixas e ajudando a fazer roteiro e pensando nas coisas quando a obra ficava pronta, eu não me via naquele trabalho, sabe? E assim, cada vez mais a gente tem visto um movimento de contracultura, por assim dizer, a esses estigmas da arte espírita e até da prática da doutrina em centros e instituições. A Prepaz, para mim, ela é um desses ramos do movimento de contracultura que a gente tem hoje, a doutrina espírita e o Amigos da Luz também, né? O trabalho que vocês fazem é muito importante, é muito pertinente. E eu quero saber, como atriz do teatro espírita, como profissional dessa arte maravilhosa e cheia de potencial, como você entende essa mudança acontecendo nesse momento e a importância que ela tem? Eu vejo uma mudança mais nos jovens. Eu não vejo as pessoas mais velhas dispostas a abrir mão das suas ideias, né? Dos seus preconceitos, dos seus julgamentos. Não vejo, de uma forma geral. Né? Tanto que, assim, muitos dos nossos vídeos, eles são mais condenados pelas pessoas mais velhas e mais bem aceitos pelos mais jovens. Muito provavelmente pela nossa formação de sociedade mesmo. Né? Quando eu criança, né, assistia programas humorísticos em que eu via a figura da mulher sendo sempre retratada como ou tendo corpo escultural, e aí ela era sempre assediada de uma forma engraçada, ou como a figura feia, horrorosa, que era esculhambada pelo comediante, pelo ator. Né? Isso era dito como normal. É assim. O mundo é assim. Né? Então, o mundo é assim, que chegamos onde chegamos. Né? E aí, desconstruir isso é uma coisa difícil. Né? Quando eu era criança, era impensado na minha turma ter alguma criança que tivesse algum comprometimento intelectual ou alguma deficiência física. Não tinha. Eram escolas especiais. Né? Os meus filhos já cresceram de outra forma. Eles têm colegas portadores do autismo, da síndrome de Down, já teve colega, não na turma deles, mas na escola, que vai de cadeira de roda. E, assim,
A menina, inclusive, uma vez na festa junina, foi uma graça. A menina dançou na cadeira de roda com um par na quadrilha. Para eles, isso não é relevante, não faz sentido. Né? Uma vez eles assistiram desses programas de humor que eu assistia quando criança, e a minha filha virou e falou assim, é sério que vocês riam disso? Né? Então, assim, para eles é uma coisa muito absurda você rir do defeito de alguém, né? Você subjugar alguém pela cor da sua pele. Quantas piadas tinha disso? Mesmo piadas que a gente considera, é só uma brincadeira. É uma brincadeira para você. Mas não é uma brincadeira para o outro. Né? Para o outro, ele está se sentindo diminuído. Né? Então, assim, eu acho que é muito devagar que as coisas vão mudando. Eu tenho 44 anos. Na minha geração, mesmo, assim, muitas pessoas mantêm esse pensamento antigo, que é assim mesmo, né? Aquela coisa do a piada com a mulher. Não, isso é só um elogio. Isso não é, tudo também é assédio. Tudo é assédio também? Depende, sim. Não é tudo que é assédio. Mas você sabe quando estão te olhando de um jeito, né, que você não gosta. Né? Tudo também é racismo? Por que eu não faço... Essa semana, numa das minhas lives, ontem, estava conversando com um produtor de elenco e ele estava falando isso. Por que não chega para mim um briefing de personagem assim? Eu quero um homem de 40 a 45 anos, de porte, né, atlético, não sei o que, eu quero que faça um advogado. Por que tem que chegar homem branco ou homem negro? Eu quero um ator, que seja o ator japonês, índio, negro, branco, que seja o melhor ator para fazer aquele advogado de 40 a 45 anos. Né? Isso ainda já mudou muito, já melhorou muito, mas ainda tem muita coisa a ser construída. A gente ainda é estereotipado, a gente ainda é julgado, e o que me entristece dentro da doutrina espírita é que, para mim, era a única doutrina que não podia julgar os outros. É a única doutrina em que, se você realmente se considera como espírita, você tinha que parar para pensar 2 vezes antes de julgar alguém, porque não é isso que está escrito em nenhum dos livros do Kardec. Ele não está dizendo nada. Até ele fala questões sobre a mulher, porque foi escrito em 1800 e bolinha, que a sociedade era completamente diferente, e, óbvio, ele, como homem encarnado, ele estava sujeito àquelas regras da sociedade, né? Da questão da submissão, da mulher, tudo. Embora a mulher dele não fosse esse perfil, mas ele estava inserido nessa sociedade. Mas com relação a julgar o outro, né, a gente aprende que a gente tem o livre-arbítrio. Então, eu posso não concordar com o que você está falando. Eu posso não concordar com o comportamento que você está tendo em relação à sua mãe, ao seu funcionário, mas eu não sei por que você está tendo aquele comportamento. Eu não sei o que vai dentro da sua cabeça, dentro do seu coração. Que autoridade eu tenho para julgar se você está certa ou está errada? Eu posso dizer assim, eu não faria isso, mas a minha história é diferente da sua. Então, não sei se eu te respondi, Cecília. Nossa, perfeitamente. Eu acho que você abriu espaço para conversas, acho que a gente podia ficar aqui dias. E antes de eu passar a palavra para o Franco, é muito essa questão de ver as gerações se adaptando a essas mudanças. Eu tenho 19 anos, então eu sou dessa geração agora que está questionando, que está batendo de frente, que está gritando, que está apontando o dedo no que está errado. E é um conflito muito grande com a geração de vocês, eu vou dizer assim, né? Porque eu acho que eu sou mais... né? Porque a gente vê muitas pessoas travadas em ideias do passado, mas é, assim, gratificante ver pessoas como vocês e pessoas como os próximos entrevistados, e até o Adeilson, que foi quem a gente entrevistou primeiro, com a mente aberta para aprender coisas novas. E, assim, para passar a palavra, né, eu gosto de deixar, eu penso muito na frase do Walter Ugumãe, que ele fala que a arte é um incômodo com o que existe, né? E a arte é isso. E, tipo, quando você falou sobre isso na entrevista, de que as produções do Amigos da Luz incomodam. E eu acho que esse é um incômodo necessário, porque é o que faz a mudança acontecer. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada a você. Olha, sobre essa questão das expressões e das representações,
sobretudo em relação às etnias. Eu tinha, inclusive, uma imagem, pode mostrar ela para nós, Fábio, porque eu vou falando enquanto você vai mostrando. Acho muito interessante de um livro do Chico Xavier, né? É um dos livros dele, que é chamado Humorismo no Além. Não sei se você já teve acesso a esse livro. E é um conjunto... pequenos, né? Pequenininho, bem pequenininho. Ele é um conjunto de falas e de mensagens dos espíritos desencarnados, onde o Chico diz que é o humorismo no além. Na verdade, são piadas tão sem graça que a gente não consegue entender, mas é aquele humorismo que é um tipo de humor na qual você lidar com não ficar sisudo. Uhum. É você estar lendo, é uma pessoa comum que nem eu, faz versos, né? Uhum. Mas não tem as piadas, né? Elas não possuem uma crítica, e é muito difícil você tirar a crítica do cômico, do humor. É muito difícil. Né? Na teoria do cômico, tanto do Bergson quanto do Prop, né, do Vladimir Prop, eles trazem essas questões sobre a comicidade. Né? O Bergson influenciou bastante o Bertolt Brecht no sentido de configurar o teatro épico, não sei se você... Né? Nesse sentido de criar o cômico para fazer as pessoas terem consciência de uma atitude política, de perceber as relações, que é o que vocês fazem e o que Porta do Fundos faz também, né? Quer dizer, provoca as pessoas para elas perceberem, através do riso, aquele risozinho sem graça, o quanto essas pessoas estão imersas dentro desse universo colonialista de conceitos. Então, isso é muito interessante, né? E quando você olha nessa imagem, o que a gente vê aí? Será que se nós colocássemos imagens, se nós colocássemos pessoas de pele preta, né? Aparecia o vermelhinho? Não apareciam os rubores. O rubor na face, a gente vê aí que, por um lado, é claramente mostrar que essas pessoas estão envergonhadas, estão rindo de danar, estão rindo mesmo, né? Quer dizer, mas não é bem isso, não é só isso. Existe uma construção identitária, normativa, né? Existe um racismo estrutural, por isso é estrutural, que vem de séculos e séculos e vai passando por esses editores, por esses designers que fizeram isso, né? que colocaram essas imagens dessa maneira. Como se olha, por exemplo, poderia ter colocado alguém com um cabelinho preto, pelo menos, né? Para disfarçar. Coloca aquela outra para mim, por favor. Coloca a outra, por favor, Fábio. Deixa eu colocar. E quando a gente olha, como é que isso é estrutural? Porque quando a gente olha para o passado, a gente vai ver que nós aprendemos dessa forma, né? Nós nascemos dentro desse universo. E aí nós temos uma outra. Não, essa não, Fábio. Não é essa não? Não, pode ser aquela outra do Caminho Feliz. Não sei se vocês aprenderam naquela cartilha Caminho Feliz. Eu aprendi no Sonho de Thalita. A cartilha Caminho Feliz foi onde eu aprendi a ler. Então, eu não me esqueço. Para mim, aquilo era muito... Eu só pintava figuras e todo o cabelo, para mim, ou era preto ou era amarelo. Amarelo, Era liso. Não tinha outra escolha. Porque esse foi o meu olhar que foi construído naturalmente em relação a isso. E eu posso dizer que é o meu olhar também para as representações, no caso, para os personagens de teatro, para a TV, para a maneira como eu vi, também foi um olhar consensual, construído pela naturalidade do universo onde eu me encontro. Né? Por exemplo, essas figuras, olha só, né? São dois alunos caminhando numa estrada, geralmente a estrada vai dar na escola, e você vê que são essas representações, é o cabelo loiro só que dessa vez você tem um cabelo preto, né? Bom, aí tem uma outra também, que eu não sei se o Fábio poderia mostrar, não sei se dá para ele mostrar, que é uma outra que que é uma mais recente, essa não, uma outra, Fábio, por favor. Essa aí, mais recente, você vai ver que existe um rapazinho com cabelo preto, a mesma, né, a garotinha loira, são todos da pele roseada, né, que é chamada cor de pele, e tem chamada a cor pele, né? E mais na frente você tem um sujeito lá na frente que é um branco, e um pouquinho mais atrás você tem um preto. Né?
É que se você olha numa outra figura que é muito parecida com essa, da mesma cartilha, só tem uma árvore no meio, mas a figura é a mesma. Passo para a próxima. Pode passar para a próxima, rapidinho. Não, essa também. Essa também. Essa é uma outra. Essa aí. Não, é uma outra, que tem uma árvore. Não tem. Essa tem uma árvore. Não, então essa aí. Não. Nessa figura, enfim, essa aí nós temos a professora, né, com a garota. Você vê claramente que é uma foto preta e branca. Porque os figurinos, né, o vestido é branco, o quadro é preto, a roupa é branca e preto, quer dizer, e você tem a cor de pele. A cor de pele era naturalizada nesse sentido. Mas eu não vou me debruçar muito nisso, não. Na verdade, a minha provocação era exatamente para saber, Carla, como você falou dessa questão de fazer uma piada e que essa piada não seja muito pesada, como, por exemplo, do aborto, né? Mas como pensar na teoria do cômico o modo de fazer também provocar aquele que se identifica com a situação, mas ele não tem coragem de assumir a situação, porque assumir isso é muito perigoso socialmente. Mas ele sente aquilo. E aí, quando a piada vem, e principalmente quando ela é feita com humor, né, ele ri. Ele ri. É aquela risada, sabe? Mas ele está sentindo que tem a carapuça está servindo, sabe? Essas são as piadas que não são as piadas gostosas, né? Que quando a gente ri, a gente ri pra caramba, é porque a gente conhece alguém que aquela piada casa perfeitamente. E aí você fala assim, eu não sou assim, mas ele é. É ridículo é o outro, não? Né? Essa é a teoria do cômico. Da piada. Como é que vocês chegaram a pensar sobre isso? Né? Porque o Porta do Fundo é isso, né? Então, a gente não chega a ser tanto quanto... Inclusive, o Fábio De Luca, ele é ator do Porta dos Fundos, né? E isso é uma coisa que gerou também uma grande confusão na época, porque as pessoas achavam que, por ele ser do Amigos da Luz, ele não poderia participar das esquetes do Porta dos Fundos. E aí uma coisa que a gente sempre colocou nós somos atores. O Fábio é contratado daquele canal. Então, ele vai fazer os personagens que forem designados para ele. Uma coisa é o Fábio ator, outra coisa é quando está no Amigos da Luz. No Amigos da Luz, você não vai ver determinados tipos de piadas, você não vai ter palavrão, né? Não vai ter nada que ofenda ninguém. Né? Então, a gente vai cutucar de uma forma mais leve. O Porta dos Fundos é um outro tipo, embora seja mais ou menos, né, a mesma linha do humor, né, da gente provocar, atiçar o outro a pensar, mas eles não têm lá um compromisso que a gente tem no Amigos da Luz, que é doutrinário, exatamente. Né? Então, a gente pensa muito, sim, e até em termos de figurino. Né? Alguns figurinos que a gente pensa em fazer, às vezes a gente fala assim, será que o pessoal da Umbanda não vai se sentir ofendido se a gente colocar isso? Eles não vão achar que a gente está fazendo uma piada com o ritual deles, né? Então, a gente pensa nessas coisas, sim. Eu acho que o humor, na sua essência, ele é crítico. Ele tem um papel para ser de crítica social e política, sim. Desde que eu me entendo por gente, sempre os programas de humor faziam as críticas políticas. Né? Às vezes mais de chavadas e outras vezes mais assintosas. Né? Não acho que o humor não tenha esse papel. Eu acho que ele tem esse papel, sim. Ele tem que cutucar, ele tem que fazer pensar. Às vezes ele vai só fazer rir, porque a pessoa não vai pensar mesmo, vai só achar, né, uma caricatura divertida. Mas ele tem esse papel, sim, de ser crítico, de ser polêmico, sim. Mas como a gente está pautado na doutrina, a gente procura não fazer coisas que vão sair dali do que está no Livro dos Espíritos, né? A gente até provoca um pouco, assim, a gente fez na época da eleição, a gente fez de dois brigando. Não vamos brigar por causa de eleição, daqui a pouco já estamos dois brigando de novo, né? Aí a gente faz algumas coisas
Assim, esse vídeo mesmo, né, imitando a Damares, claro que na época todo mundo sabia que era por conta tinha sido recente, mas a gente procura sempre pautar nas orientações da doutrina. Agora, eu acho que o humor, ele é crítico na sua essência. A comédia está aí exatamente para isso. Né? Absolutamente crítico. Sim, os teatros, né, as histórias do Molière, já lá atrás, no Shakespeare mesmo, você vai lá, eles estão sempre futucando o poder vigente da época, né? Sempre criticando a sociedade em que eles estão inseridos. Porque eu acho que é só assim, não é reclamam de tudo. Não é isso. É assim, é criticar o que a gente pode evoluir. Né? Será que é necessário mesmo? A gente ainda está queimando as bruxas? Né? E aí você vai lá e faz um teatro em praça pública para questionar isso. Né? Então, eu acho que a arte tem esse papel, sim. Agora, hoje em dia, a gente tem uma opção que se chama controle remoto. Você não quer ver aquilo, você muda de canal, você não é obrigado a assistir. Não gosto desse tipo de humor. Tira! E o YouTube, você só vai porque você quer, porque você tem que clicar no YouTube. Então, não assiste. Né? Então, aí sim, você reclamar por reclamar. Não suporto Porta dos Fundos. Não entra no canal deles. Acho que o Amigos da Luz não tem nada a ver comigo. Não, assiste o vídeo. Agora, você assistir, repostar para criticar é só para ficar fazendo mais tumulto. Né? Então, assim, vai servir para muita gente acha engraçado, né? Outras pessoas, tem coisas que eu acho engraçadas, tem coisas que eu acho bobas, mas, assim, eu sempre acho que a pessoa tem o direito de fazer aquela piada, aquela esquete, abordar aquele tema, né? E a gente, enquanto atores, assim, mas se você faria um personagem assim, não sei o quê, faria. Não sou eu, é um personagem. Então, uma vez questionaram, né, quando me questionaram numa postagem minha, que eu tinha colocado quando o Fábio De Luca, o vídeo que ele participou do Porta dos Fundos, ganhou o Emmy de melhor especial, de humor, não sei o quê. E aí detonaram na minha postagem que porque isso é contra Jesus, porque isso... Eu falei assim, gente, olha só, desculpa, eu não estou falando que eu gostei, eu não estou fazendo análise técnica do vídeo, eu estou parabenizando um amigo meu que é ator, que está numa produção que ganhou um prêmio internacional. Então, assim, se você quer saber da nossa vida, como a gente age na nossa vida, você vai ver me encontrando no shopping, falando comigo assim, por rede social, tudo. Não vai ver nos meus personagens. Os meus personagens têm uma história própria. Né? Só te interromper para fazer um comentário em cima disso. Claro. Né? Na República de Platão, a gente tem as exigências de Platão para aqueles pessoas que poderiam entrar em sua república, né? Uhum. Uma dessas exigências é que o tipo de representação, no caso dos artistas, ele retira os artistas, certos artistas, porque ele acredita que certos artistas são miméticos, eles são imitadores da imitação, portanto, são muito baixos, né? A partir dessa ideia, Platão estabelece uma coisa, uma discussão que é de que modo que a poética, de que modo que a criação é feita? É feita imitando a obra divina ou ela é feita imitando a realidade humana? Né? Então, tem essas duas coisas. Aqueles que imitam a realidade humana, que são os artistas, como nós conhecemos, nos quais Aristóteles defende, né? Caminham por um lado. Por outro lado, vocês têm um certo estoicismo, né? O olhar platônico para que você tem que imitar a pureza, a beleza. Essa relação de imitar a beleza e imitar a arte, imitar a representação humana, está muito ligada dentro da base, do espírita, né? Nós temos esse discurso ali no Leon Denis, isso é muito claro. Isso está muito claro no kardecismo. Então, até que ponto que esse dogmatismo, ele limita e ele impede com que as pessoas se expressem também? Ele limita, não tem, todo dogma te limita, né? Pela própria palavra, é um dogma, ou você aceita aquilo ou não aceita, né? Eu me lembro que quando eu questionava, eu sempre fui muito questionadora, né? E quando eu fazia encontro de jovens na igreja,
adolescente, eu questionei a indissolubilidade do casamento. Mas por que não pode separar? Porque não pode, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Tá, e se a mulher apanhar do marido, ela vai ter que ficar apanhando do marido porque não pode separar? Nossa, mas eu quase fui expulsa do grupo jovem, né? Porque eu fiz esse tipo. São os dogmas da nossa fé. E ali se encerrava a história, né? Então, são os dogmas da nossa fé e ou você acata isso ou você está no lugar errado, né? Então, e a nossa sociedade, ela cresceu, se desenvolveu cheia de dogmas, né? Em todos os sentidos. Eles são limitadores, sim, mas a partir do momento que eles começam a ser questionados, é que é o ponto que começa a mudança, eu acho. Quando você começa a questionar por que eu tenho que rir e achar engraçado eu estar inferiorizando e humilhando o outro porque tem menos dinheiro, ou pela cor da pele, ou porque fala com sotaque português, né? Quando você começa a questionar por que isso é engraçado, você já está começando a mudar alguma coisa nos seus valores e nessa sociedade, né? Mas eu acredito também que assim, isso vai de acordo com a evolução da própria sociedade, né? É o que estamos preparados para viver, né? Assim, nesse momento é o que dá para eles fazerem. Coitados, não sabem o que fazem, é o que dá, né? No próximo momento, talvez, uma próxima geração, a gente mande uns mais, né, despojados para conseguir uma evolução um pouquinho maior daquele formato de sociedade, né? Agora, a gente ainda tem muitas amarras, sim, para criar. Temos. E não só por conta, não só nós no Amigos da Luz, por ser de temática espírita, mas já ouvi também de muitos roteiristas. Os roteiristas, então, eles sempre têm as amarras ali. É quem te contrata, quem te paga, que determina até onde você pode ir, né? Então, eu quero que você escreva uma esquete, mas não pode falar disso, não pode falar, ok, vamos lá, né? Mas isso ainda existe, sim. E não sei até quando isso ainda vai existir, mas é um fato. E aí eu gosto quando começa esses tumultos assim, briga, não sei o que, esse último, né, o vídeo do final do ano passado do Porta dos Fundos. Se as pessoas soubessem o quanto que a propaganda negativa é benéfica, porque assim, teve o triplo de visualização só porque as pessoas estavam condenando. Então, se a gente parasse de falar o que é ruim, não ia prosperar, né? Se você parasse de chamar atenção para uma coisa que você não gosta, porque quanto mais você bate, mais as pessoas querem ver em quem que você está batendo, né? Se você ignorar aquilo, talvez, eu acho, né, você consiga minimizar, né, aquele efeito nocivo ali. Mas eu acho que a gente ainda está um pouco, talvez em Júpiter a gente consiga viver sem dog, mas aqui na Terra acho que ainda não. Aquele discurso é bom, Lili. Bom, é uma comédia. No final tá tudo certo. Jesus continua sendo Salvador, né, Fábio? Deixa eu passar. Eu queria retomar, Carla, sobre aquele vídeo do Pode Ser Gay que vocês fizeram e que causou, sim, uma polêmicazinha, né? Vamos dizer assim. E só para quem não assistiu, eu não vou colocar ele porque ele é um pouco longo, então eu vou tentar resumir aqui, você me ajuda só para as pessoas entenderem o que acontece. É mais ou menos 23 horas da noite, o chefe bate na porta do funcionário e, completamente atordoado, ele tenta dizer para ele que ele descobriu que o funcionário é gay, mas ele não consegue nem sequer falar a palavra gay, ele fica travado, engasgado, né? E aí ele fica naquela situação cômico, o vídeo é muito engraçado. E ele quer dizer, enfim, que ele sabe que o funcionário finalmente é gay e que para ele está tudo bem. Só que o funcionário dele está lá tranquilo, vendo a situação constrangedora que o chefe dele se encontra, tentando dizer o que para ele é... E daí, né? Minha vida está normal, né? Está tudo certo na minha vida e eu sou gay, e daí, né? E aí ele até ajuda a falar, que eu sou gay, ele até ajuda ele a colocar... completar. Que ele não conseguia. Aí, sim...
E aí ele queria dizer, ó, mas o chefe, mas para mim tá tudo bem, tá tudo certo, minha esposa é espírita, me explicou que é isso mesmo, tá tudo normal. E aí eu tenho um amigo meu que também, ele é casado, mas ele... Será que ele pode ser gay? Pois é, ele fala do amigo dele, mas na verdade eu acho que é ele mesmo, né? Aquele, assim, eu tenho um amigo, mas na verdade é ele. E você percebe, então, que quem está com problema não é o homem que é gay, mas o chefe dele que não sabe lidar com isso. Talvez ele tenha problemas internos. Você quer mais preconceito do que dizer eu não tenho preconceito, eu até tenho amigo gay? Exatamente. Então, o episódio é esse. Aí eu queria puxar, você falou que teve críticas, tudo, etc. Mas eu queria puxar o outro lado. Um comentário nesse vídeo aqui no YouTube de uma pessoa que escreveu assim: vocês são fantásticos. Gostaria de ter assistido a este vídeo uns 20 anos atrás. Com certeza não teria sofrido tanto. Precisei chegar na fase adulta e conhecer o espiritismo para entender que não era uma aberração e não merecedora do amor de Deus. Graças a Deus, a espiritualidade amiga, hoje os jovens têm vocês, né? O canal Amigos da Luz. Que Jesus os abençoe. Então, eu queria mostrar esse outro lado, que é o efeito do trabalho de vocês, como vocês abordam, principalmente entre os jovens, mas também entre adultos, essa reflexão, esse acolhimento. E queria saber se vocês têm consciência disso e se tem relatos a respeito disso, desse benefício. Assim, a gente custou um pouco acreditar que tomava essa proporção tão grande, sabe? A gente achava que ficava muito restrito ali a um certo nicho de público, mas a gente começou, eu recebi, todos nós recebíamos mensagens, né, por direct, pelo Facebook, de pessoas relatando. E uma vez a minha tia me ligou falando assim: você não tem noção do trabalho que vocês fazem. Ela estava no salão, e aí a manicure dela, conversando, falou do Amigos da Luz, e a minha tia falou: minha sobrinha participa. Aí virou para minha tia e falou assim: olha, tá vendo aquela menina que está ali fazendo cabelo? Ela perdeu a mãe, ela tinha, a menina, sei lá, adolescente, 16, 17 anos. Ela perdeu a mãe e ninguém conseguia fazer, assim, a menina entrou numa depressão, não sei o quê. A primeira vez que ela deu um sorriso, depois que a mãe morreu, foi assistindo a um vídeo do Amigos da Luz. Aí a minha tia me ligou: vocês não têm noção do trabalho que vocês fazem. Aí aquilo deu uma chocada, assim, caramba, realmente a gente pode estar fazendo a diferença na vida de alguém, né? E realmente, muitos relatos de pessoas que se sentem acolhidas, e durante esse período da quarentena eles têm feito as lives todo dia às 8 da noite, de segunda a sexta. E tem um público fiel ali que espera por aquele momento das 8 horas para estar ali, né, com eles, conversando, ouvindo sobre um tema, que é o momento da quarentena que eles dão uma desopilada, assim. Então, demorou um pouco para a gente ter essa noção. Hoje a gente já tem um pouco mais dessa consciência do quanto que o trabalho atinge. Por isso, cada vez mais a gente tem cuidado para a gente não estar caindo no mesmo erro de outros, né? Que você está menosprezando a dor de alguém ou está machucando alguém sem querer. Ok, então eu queria aproveitar para você lançar essa ideia de que talvez a gente pudesse fazer no futuro um projeto, no futuro talvez próximo, um projeto em comum da Abrepaz com Amigos da Luz, de tratar dessas temáticas de direitos humanos, de cultura de paz, sabe? Isso é muito importante. Eu conversei com eles hoje, com o Fábio hoje, falando sobre isso, né? A gente, é importante a gente falar sobre essas questões sociais, é importante a gente falar, né? Porque a gente vive meio que numa bolha nossa, né? Na nossa casa, aqui, com as pessoas próximas, mas tem temas que precisam ser abordados. E uma série é uma boa ideia para a gente tratar disso, né? O Fábio gostou da ideia também.
Até já passei o contato dele aí para Mirella. Ah, que bom, porque isso pode ser utilizado, inclusive, no movimento espírita, com os jovens e também com os não jovens, para ir atualizando, vamos dizer assim, nessas questões, trazendo a conhecimento, a reflexão, a teoria e o fundamento espírita e científico, inclusive, né? Sim, Então, sim. bom, vamos conversando. Então, vou passar para a Cecília. A Cecília vai fazer, então, o nosso ping-pong com a Carla. Será que... Eu posso dizer que eu sempre quis participar de um ping-pong numa entrevista. Ai, não é! Eu sempre quis fazer um ping-pong. É a melhor parte, eu fico super ansiosa. A gente apelidou carinhosamente do meu momento Marília Gabriela, entendeu? Dentro do projeto. Exatamente, quem nunca? Se eu apagar a luz aqui atrás, fica igualzinho Marília Gabriela. Eu ligo uma luz aqui na minha cara. Mas vamos lá. Então, são algumas perguntinhas, eu adicionei outras enquanto a gente ia conversando, porque a conversa rendeu bastante. E a primeira é o episódio do Amigos da Luz que você amou fazer. Foi o da camareira, foi esqueci, Assombração, que eu era uma camareira do hotel e que conversava com o espírito. Esse foi o que eu mais gostei de fazer. Muito bom. Uma palavra para definir o que é arte para você. Paixão. Um filme que todo mundo devia assistir pelo menos uma vez na vida. Um filme que todo mundo... mas aí eu adoro comédia romântica. Será que serve? Pode, óbvio. Um Lugar Chamado Notting Hill. Muito bom. Um artista de grande influência na sua vida. Artista de grande influência na minha vida, assim, que eu tenho como ídolo, assim, que eu gosto demais do trabalho, é a Lília Cabral. Que te inspira? Lília Cabral. Okay. Uma música que te faça dançar como se ninguém estivesse vendo. Eu gosto de pagode. Eu também. Qualquer música molejo, só para contrariar, eu tô dançando. Excelente. Um papel que você gostaria de interpretar. Eu queria fazer uma vilã. Eu acho que isso é meio clichê, né? Mas eu acho que os vilões são tão legais, assim, tem tantos desenhos de personalidade, de voz. Sim. Eu acho que um vilão tipo assim, a Carminha de Avenida Brasil, uma coisa meio, né, assim. Eu ia adorar você num papel de vilã que no final da história é herói e aquele ar. Sim, cara, você com seu sotaque. Uma mensagem que você tem para os artistas em desenvolvimento que estão se descobrindo neste momento de quarentena e tudo mais? É que não desistam, persistam. Estudem, leiam, vejam filmes, ouçam música, poema. Agora tem podcast, né, que você escuta um monte e vejam tudo, né? Vejam tudo, porque a gente está, né, num aparelhinho, com um aparelhinho na mão, a gente se conecta com o mundo inteiro. Então, é se preparar, é estudar, é persistir, porque se você quiser mesmo aquilo, se você for determinado, você vai achar os melhores caminhos. Uma boa recordação da sua trajetória como Carla. Eu tenho muitas, assim. Uma da minha infância e da minha adolescência era ir para Caxambu com a minha família, lá no sul de Minas. Todas as férias de fim de ano com os meus avós, com meus pais. Cheguei a levar meus filhos lá também, assim, da adolescência, é viagem para Caxambu. Muito bom. E por último, meus filhos. Muito bom, olha só. E por último, para a gente concluir essa etapa, uma esperança para o futuro. Que a gente não precise mais debater essas questões que já sejam tão orgânicas, tão funcionais na nossa sociedade, que a gente não precise mais discutir essas questões de desigualdades, de gênero, de raça, de classe social, que isso já seja uma coisa superada. Muito obrigada, Carla. Foram excelentes suas respostas. Gostei demais. Obrigada, adorei.
Cecília, aí você já pode fazer suas considerações depois do Franco, eu e a Carla. Fui pega de surpresa. Quem pode ir primeiro? Eu vou pensar nas minhas considerações. Estou apegada à Carla neste momento para falar tchau. O Franco gostaria de fazer, então? Assim, eu adorei, foi muito bom falar com você, Carla. A gente não tinha conversado ainda, só tínhamos nos falando no grupo, né? No grupo que a gente faz parte lá, mas não tínhamos falado pessoalmente. Quer dizer, a distância desse jeito, né? Não tem pessoalmente aqui, né? Não, pessoalmente tá a gente vê, em né? espírito. Tá se vendo aqui, tá se vendo. Então, achei muito legal, foi muito bom conversar. Vamos dialogar mais pela Abrepaz para a gente poder traçar projetos juntos. Eu estou super aberto a isso, estou muito interessado. Gostaria de colaborar e, na medida do possível, que eu puder ajudar. Gostaria de agradecer a presença, o convite, né, do Fábio, mais da Cecília, para estar aqui com vocês, e a presença de todos que estiveram aí. Uma coisa que, depois, Carla, eu queria pensar, como arte educador, para a gente, sempre que a gente fala de arte como instrumento, dá uma dor no coração. Dá uma dor, né? Numa relação entre arte e doutrina espírita, é muito possível as produções e as expressões artísticas serem elas próprias, ela por si só a mensagem, não precisa de mais nada. Ela por si só diz. Ela não precisa ser suporte para nenhuma outra fala, não precisa ser suporte para nenhuma outra ideia. Por si só ela expressa. Eu acho que isso aí é a valorização maior que a gente poderia dar nas expressões artísticas. E com isso eu encerro a minha participação. Obrigado, Carla. Obrigada. Beleza, agora eu já desapeguei um pouco. Eu queria primeiro agradecer a Carla que teve essa conversa maravilhosa com a gente. Eu gosto de dizer que eu estou redescobrindo o movimento espírita e a prática, porque eu me afastei já tem uns 3 anos que eu não me envolvo muito com os projetos. E a arte espírita é uma coisa que eu sinto muita falta. Então, ver você, Carla, como representante, como atriz, como professora, de uma arte tão importante, ter essas ideias inovadoras me dá um ânimo, um gás para poder voltar. E eu não tenho autoridade para falar por todos os jovens, mas eu acredito, falando por muitos amigos, que essa é a energia que a gente precisa nesse momento para poder desenvolver e crescer. Eu também agradeço demais ao Fábio pelo convite mais uma vez, estar aqui é uma oportunidade maravilhosa. E é isso, eu espero que a gente consiga estreitar relações e continuar conversando, que tem muita coisa boa para falar. Com certeza. Obrigada, Cecília. Então, eu queria agradecer, né, em nome da Abrepaz, a você, Carla, por ter participado. E é uma simpatia, né, uma simpatia carioca, né? E é muito bom te ouvir. Chiados, né, na voz. Exato. E dizer que a gente admira muito o grupo, né, o canal Amigos da Luz e todos vocês. E vamos manter essa parceria, vamos fazer essa parceria acontecer, né? Acho que vai ser muito bom, muitas pessoas vão gostar disso. Então, agradecer mesmo. Deixo com você para falar, então, e terminar. Eu só quero agradecer. Eu tenho um roteiro cheio de palavrão para mandar para vocês, viu? Não sei se vão ser aprovados. Eu quero agradecer muito o convite de vocês. Foi muito bom, é muito boa essa conversa, né? É muito bom a gente falar sobre o que a gente gosta, né? Sobre trabalhar com o que a gente gosta e ver que tem tanta gente empenhada também, né, no movimento espírita, né, a querer agregar, porque eu acho que nós temos que ser agregadores, né, temos que acolher e não julgar, não apontar o dedo. A gente tem que... Meu marido falou um negócio que eu gosto muito, assim, a gente tem que parar com a mania de apontar o dedo e passar a oferecer o colo, né? Então, por mais que a gente discorde de muitas coisas, mas que a gente seja mais tolerante, mais compreensivos com os outros. Gostei muito de ter participado, adorei todos vocês, adorei esse ping-pong, gente, realizou meu sonho da atriz. Não posso nem dizer, o dia que eu for na Marília Gabriela, eu conto para ela que a Marília Gabriela não faz mais isso.
Já fez o aquecimento aqui. Já fez o aquecimento. Só a Abrepaz que te proporciona essa experiência. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí, que seja multiplicador aí de sementinhas do bem. Amém. Tchau, então, gente. Muito obrigado por todo mundo. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.